Fala galera linda do canal, seja muito bem-vindo, a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito abordado na sociedade. A gente vai falar hoje sobre ansiedade, como que a Bíblia explica, como que a Bíblia nos ensina, quais são os ensinamentos de Jesus para que a gente consiga superar, vencer a ansiedade, e como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. Vale lembrar, gente, que eu não sou médico, também não sou psicólogo. Então, o que eu vou falar aqui é com base nas minhas experiências com Deus, como eu já falei no vídeo anterior. Vou falar para vocês com base naquilo que a Bíblia está dizendo e também, com relação a tudo que eu já vivi, em relação a esse mal que tem atingido de modo geral o mundo inteiro. Tem virado de fato uma pandemia. Várias pessoas estão sofrendo com ansiedade e é por isso que eu decidi abordar esse tema hoje. Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza, cara, que você vai ser muito abençoado, tá? Esse vídeo vai te ajudar bastante aí, com dicas, com conselhos e outras coisas que você possa estar aplicando no seu dia a dia para conseguir lidar melhor em momentos em que você se sinta ansioso, em momentos em que você tá sentindo que você tá perdendo o controle de uma situação que na verdade a gente nunca teve controle das coisas, Então é isso, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir um favor. Se você quer contribuir para o crescimento do canal, hoje a gente tem duas formas de fazer isso acontecer. A primeira forma é você dando o like no vídeo, é você comentando, é você se inscrevendo e compartilhando com seus amigos, tá? Nas suas redes sociais, seja o que for. Que isso vai ajudar bastante, o canal a crescer e a gente conseguir bater a nossa meta aí de 100 inscritos, tá? A gente quer chegar até 1000 inscritos aí no final do ano, então você compartilhando, curtindo, deixando seu like, vai ajudar bastante, aí para fazer o vídeo alavancar e chegar a mais pessoas. E a segunda forma é que eu iniciei uma vaquinha, pra gente conseguir trazer alguns recursos aqui pro canal, como por exemplo melhorar a captação de áudio, de vídeo, e eu conseguir produzir conteúdos melhores para vocês, no dia a dia. Então para isso eu preciso investir aqui no canal. Então tem esse QR Codezinho aqui do lado, tá? E se você quiser, você pode contribuir com o valor que vier no seu coração, tá? Não tem um valor certo, não. Você pode contribuir da melhor forma que você puder. Então é só pegar sua câmerazinha do celular e fazer ler esse QR Code aqui que você vai ser enviado lá, tá? Para poder fazer a sua doação. Esse QR Code ele é de um Pix, ok? Então você pode fazer o Pix da forma como você quiser para doar aqui pro canal, pra gente poder crescer cada vez mais. Bom, então agora vamos pro assunto do vídeo, Vamos falar sobre ansiedade, cara. Hoje a ansiedade, ela tá assim, ela se tornou comum para as pessoas. É normal você conversar com uma ou com outra pessoa e você vê que aquela pessoa tá passando por um processo de ansiedade, às vezes até generalizada, que é uma ansiedade que tá fugindo do controle dela, que ela não consegue mais controlar, então ela precisa fazer uso de medicamentos, ou precisa estar sempre em terapia para poder conseguir lidar, com essas questões emocionais, da ansiedade. E eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho visto também quanto que as pessoas estão vivendo em ansiedade, e elas não conseguem até mesmo perceber que elas estão vivendo nessa ansiedade. A questão toda é a seguinte: o que é a ansiedade, Então, a doutora Ana Beatriz, você pode pesquisar sobre ela na internet, ela é muito famosa aqui no YouTube também. Ela classifica, e tem outros artigos também que classificam a ansiedade como um sentimento natural que a gente tem, como medo, como até mesmo estresse, Ele é uma reação natural do nosso corpo, do nosso cérebro, é como se fosse um mecanismo de defesa para que garantisse a nossa sobrevivência. Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai passar em um lugar que você está desconhecido, você fica ali um pouco mais preocupado, um pouco mais tenso, você fica atento mais àquele lugar. Isso são mecanismos de defesa que o próprio Deus colocou dentro de nós para garantir a nossa sobrevivência. E você tá falando então que Deus colocou em mim a ansiedade que eu sinto hoje, que me faz tanto mal? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que é natural do ser humano passar por situações onde a gente vai se sentir ansioso, Eu mesmo, cara, sofro muito com ansiedade. Eu sou um cara extremamente ansioso e inseguro também. Eu pratico arte marcial há muito tempo, luto há muitos anos, mas todas as vezes que eu vou subir no ringue, no tatame pra fazer uma luta, o sentimento é o mesmo.
Ansiedade. Que depois que eu tô no meio da situação, que eu olho e falo bem assim, Ah, isso aqui não é tão complicado, eu consigo tirar isso aqui de letra. né? Então, esse tipo de ansiedade, ele é normal. É normal você se sentir ansioso quando você vai fazer uma prova. É normal você se sentir ansioso quando você vai se casar. É normal você se sentir ansioso quando seu filho tá para nascer, né? Então é tudo muito normal. É normal a gente sentir isso. O que não é normal é você permanecer nesse estágio ansioso, sabe? Isso não é normal. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo aí, se você tiver a sua Bíblia perto de você, ou você pode abrir depois. Abra sua Bíblia em Mateus 6 e você começa a ler a partir do versículo 5. No versículo 5, Jesus ele começa dizendo o seguinte: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Hoje a gente vive numa situação, no mundo, onde a gente tem uma exposição, cara, muito grande, sabe? As pessoas sentem a necessidade de expor a sua vida nas redes sociais, aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas estão comendo, o que elas estão comprando. A gente às vezes se sente até obrigado, sabe, a tirar uma foto pra postar, a fazer um stories daquilo que a gente tá vivendo, e muitas vezes a gente se esquece de viver o momento que a gente tá vivendo. Mas eu não sou obrigado a dar entrevista, não, muito menos a ensinar as técnicas da minha profissão. Eu não ensino, eu estudei. Até mesmo na igreja, que a gente mais vê, o cara vai num culto, o culto tá ali, sei lá, pegando fogo, né, como diz aí no meio cristão, o culto tá pegando fogo e o cara tá lá com o celularzinho dele assim, gravando o que tá acontecendo. Porque é mais importante gravar, mostrar pros outros o que você tá vivendo, do que viver o que você realmente de fato tá vivendo. Então essa sociedade que a gente tá vivendo nos cobra uma exposição, né? A gente tem que mostrar para os outros aquilo que a gente está fazendo. Só que na época de Jesus não tinha rede social, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então a maneira como que as pessoas iam para os meios sociais era no meio da praça, sabe? Conversar com os amigos, se sentavam na praça para trocar ideia, para, né, bater um papo, rever amigos, comercializar. Acontecia muito isso também. Eles iam para sinagogas, né, que eram os lugares onde tinha um fluxo maior de pessoas. Então ali eles debatiam sobre assuntos religiosos, ali eles conversavam sobre diversas outras coisas. Então a gente vê a vida de Jesus diversas vezes ele passava nas sinagogas. Então, quando Jesus ele fala de hipócritas, hoje, o sentido de hipócrita que a gente tem é de falsidade. Quando alguém chega e fala assim, fulano de tal é hipócrita, é como se a gente estivesse falando que aquela pessoa é falsa. Só que o sentido real da palavra hipócrita, que vem do grego, né, não é isso. É como se você estivesse vivendo algo que não é a sua realidade. Então o hipócrita é aquele que mostra uma coisa que não é a realidade dele. Ele é um ator, entendeu? Ele é um ator. Então ele tá mostrando para as pessoas uma realidade que ele não tá vivendo. Então quando Jesus ele olha pra gente e fala assim, tá vendo esses caras, sabe, que vão pro meio público, que vão pra praça, que vão ali orar de braços abertos e tal, se expondo para que as pessoas possam ver o que eles estão fazendo? Não seja como eles. Sabe por quê? Porque eles já receberam o seu galardão. Eles já receberam o que eles querem. Eles querem atenção. Eles querem gente que olhe pra eles, sabe? Afirme, bate palma e fale, uau, que incrível você é, sabe? A gente, nós, seres humanos, temos essa necessidade. Então Jesus, ele tá dizendo assim, tá vendo esses caras? Não seja como eles, não seja diferente. Vive o seu momento no secreto. Vive o momento que você tá agora, porque você às vezes você tá olhando pra esse tipo de gente e você se compara, você fala, nossa, esse cara tem uma santidade, esse cara tem um carro, esse cara tem uma família, esse cara tem uma vida que eu queria ter e eu não tenho, mas a sua vida é tão boa, ou às vezes até melhor do que aquele que tá se mostrando. Porque se o cara tá se mostrando demais, tem alguma coisa errada. Então essa grande exposição tá deixando a gente ansioso, nervoso, preocupado. Às vezes eu tinha muitas crises de ansiedade aqui dentro de casa e eu refletindo sobre os meus gatilhos, cara, a maioria deles era por eu não ter aquilo que eu queria. Mas hoje eu tenho algo, ninguém tem. Ou melhor, corrigindo. Hoje eu tenho algo
que é extremamente valioso, que muitas pessoas queriam ter e não conseguem ter. Eu tenho uma família boa, cara, eu moro numa casa legal, eu tenho um emprego bom, sabe? Que paga minhas contas e tal. Eu tenho uma vida confortável, então por mais que não seja o que eu almejo para minha vida, é aquilo que o Senhor tá me dando hoje, que eu preciso ser grato por isso. E o que deixa a gente mais ansioso é que a gente não tem contentamento naquilo que a gente tem nas mãos agora. Então Jesus, ele fala, não seja como esses caras. Quando vocês forem orar, orem em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. O teu pai que te vê no secreto vai te recompensar publicamente. Ou seja, aquilo que você está fazendo no secreto, quieto, vivendo a sua vida, é Deus quem vai mostrar. Você não precisa expor que você tá estudando para um concurso público, cara. Nas redes sociais, tirando foto do livrinho, do caderno, falando lá, sei lá, matando um leão por dia. Não, você não precisa se expor. Quando você tá estudando, quando você tá fazendo um secreto, Deus tá vendo o que você tá fazendo. Sabe quando que Deus vai te recompensar? Quando você passar num concurso público e todo mundo vê que você foi concursado. Se é isso que você quer. Você não precisa mostrar para as pessoas que você tá trilhando o caminho do empresário de sucesso. Sabe quando que as pessoas vão ver que você é um empresário de sucesso? Quando Deus mostrar a tua empresa, cara, crescendo, rompendo, você evoluindo. A mesma coisa ministerialmente, a mesma coisa, mano, para todos os sonhos que você quer, sabe? Você não precisa expor a sua vida. O que eu quero dizer não é que você não pode fazer um vídeo, tirar uma foto, postar lá no Stories, Reels, TikTok. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, você não precisa se expor, você não precisa ter essa obrigação de querer provar pros outros que você é uma coisa que Deus já disse que você é. Que Deus já falou que você é. Sabe? Você já é um vencedor, cara. Você já é uma pessoa incrível. Você já é uma pessoa que superou todas as expectativas só de estar aqui, só de você estar vivo, respirando, você já é um vencedor. Então, o que Jesus ele continua dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz o seguinte: e orando, quando você vai orar, não usa de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Hoje eu tenho uma bebezinha, né? De 8 meses. E o engraçado é que ela não fala, mas quando ela chora, eu e a mãe dela, né? Eu e a minha esposa, nós sabemos o que ela tá precisando. Se ela tá com sede, se ela tá com fome, se ela quer trocar roupa, sabe? Se ela quer trocar fralda, se ela tá com calor. Às vezes eu não consigo compreender, mas minha esposa já fala, amor, ela tá sentindo isso aqui. E aí a gente vai lá e tenta resolver o problema dela. Ela não fala, mas ela consegue se comunicar. E a gente não precisa ouvir ela falar pra gente, pai, mãe, a fralda tá acabando. A gente sabe que ela precisa. Então a gente já tem em mente que quando a fralda tiver, sei lá, na última fileira do pacote, a gente precisa comprar mais. Ela não precisa falar que ela precisa de roupa. A gente olha e vê que ela tá precisando de roupa. Então, quando Jesus ele fala isso, ele fala assim, não vos assemelheis a eles. Quando ele tá falando de oração repetitiva, de vãs repetições, ele não tá falando, por exemplo, do pessoal que eu via muito quando eu era criança, dos católicos que rezavam o texto, não é nada contra os católicos, tá, gente? Tenho muitos amigos católicos que são, assim, fenomenais. Eu amo cada um deles. Eu acredito que cada uma dessas pessoas que acreditam em Jesus, que creem em Jesus e que permitem que Jesus vai trabalhar na vida delas, deixa Jesus transformar o eu delas, elas também são salvas, tá? Tem esse negócio de placa de igreja. Eu falei que não é um canal gospel. Então tira da sua cabeça essa questão de canal gospel, porque nós não somos um canal gospel, ok? Nós estamos compartilhando verdades que a Bíblia tem ali escritas ali nas entrelinhas que muitas vezes a gente não consegue sacar. Tá bom? Então, voltando. As vãs repetições não são esse tipo de prática que os católicos possuem. O que é vã repetição? É como se eu estivesse andando com minha filha na rua e ela toda hora virasse pra mim e falasse assim, pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Tipo assim, criança, eu sei que você precisa comer. Eu sei. Eu sou seu pai, eu sei que você tem fome. Eu sei que você precisa comer. Sou seu pai! Eu sou seu pai! Mas não é porque você tá falando demais, me pedindo o tempo todo comida que eu vou te dar. No momento certo eu vou te dar comida. É isso que Jesus está dizendo, sabe? Não é você ficar diante de Deus o tempo todo preocupado, ansioso, querendo que alguma coisa aconteça porque você quer. Cara, aquilo que Deus tem pra você vai acontecer no tempo certo, tempo dele. E eu demorei muito pra entender isso. Muito. Mas quando eu entendi, as coisas mudaram pra mim de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, essa que é a palavra. Continuando, Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Aqui a gente já entra na oração do Pai Nosso. Ele fala no versículo 9:
Portanto, vós orareis assim. Então não é pra gente orar com vãs repetições, mas a gente vai orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória e o domínio para sempre. Amém. O que Jesus ele tá ensinando aqui nessa oração? Primeira coisa, você tem um pai. Deus é pai. Então, e ele não é um pai meu, nem só seu. Ele é um pai nosso. Então Jesus ele tá levando a gente, ensinando a gente a orar pra fora da nossa realidade. Tipo assim, cara, Jesus ele tá dizendo o seguinte: não se preocupe com as suas necessidades. Deus está suprindo. Mas se preocupe com o seguinte. E ele começa a ensinar a oração. Se preocupe em pedir para que Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita. Se preocupe para que venha o reino de Deus, para que a vontade dele seja feita como é feita no céu. Se preocupe em pedir a Deus o perdão e perdoar aqueles que te ofendem, porque o perdão também faz parte do processo de você vencer a ansiedade. Porque muitas vezes a gente fica ansioso em ambientes como ambiente de trabalho, família e tal, porque a gente não consegue perdoar as pessoas, cara, sabe? Você precisa perdoar as pessoas para conseguir se livrar da ansiedade. E ele vai falar, não nos conduz à tentação, isso é confiança em Deus. Ele nos ensina a ter confiança em Deus. Enfim, Deus, cara, ele não vai te conduzir à tentação. Deus não vai te conduzir pro mal. Deus não vai permitir que algo aconteça na sua vida que você não seja capaz de superar. Não importa o problema que você esteja passando hoje. Então, galera, é o seguinte, a gente precisa trabalhar mais a nossa confiança em Deus, né? A gente precisa entender que Deus ele tá cuidando da gente em todos os momentos, cuidando da gente em todos os aspectos. E aí, pra gente finalizar, a gente vai lá, né, pro versículo 3 dias depois, 25, e diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, em algumas traduções vai dizer ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã lançada no forno, não nos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas estas coisas. Ou seja, de tudo aquilo que é necessário para nossa vida, Deus já sabe, ele já sabe. Então por que você vai ficar preocupado? Eu não tô dizendo que você tem que ser negligente com o seu futuro, não é isso. O que eu tô dizendo é, viva o presente. O amanhã a Deus pertence, cara. Literalmente é o que Jesus vai dizer aqui, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cara, não deixe a ansiedade tomar seu coração. Não deixe a ansiedade te deixar perdido, preocupado, às vezes, ou te falar de mim mesmo, por mim mesmo, por conta da ansiedade. Eu já perdi negócios, já perdi trabalhos, já perdi amizades, já me afastei de pessoas, porque eu deixei com que a ansiedade tomasse conta do meu coração. E a ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, cara, é uma sensação. Só que a gente vai deixando essa sensação crescer, até que ela se torne um monstro que a gente não consegue mais controlar. Então, eu decidi gravar esse vídeo falando sobre ansiedade, justamente porque é um problema que me afeta muito. E quando eu entendi isso que tudo a gente tá falando aqui no vídeo, né, conversando e tudo sobre a confiança em Deus, minha vida mudou, sabe? Minha vida mudou completamente. Não tô dizendo que ainda não tenho crise de ansiedade, que às vezes não passo por momentos em que eu estou ansioso. Não é disso que eu tô falando. Você vai passar por esses momentos. A questão é, você vai permitir continuar nesse momento? Você vai permitir ficar nesse ambiente de ansiedade, de preocupação, de medo, de tensão, de estresse? E muitas vezes o ambiente tá aqui, ó, dentro da gente, não aqui fora. Eu fui num culto uma vez com um amigo, o pastor que tava pregando falou uma coisa extremamente impactante pra mim, porque ele falou sobre ansiedade
E ele disse o seguinte, que ansiedade é falta de confiança no amor e cuidado de Deus para com a gente, para conosco. Por que o mundo hoje está tão ansioso? Porque as pessoas perderam a fé em Deus, perderam a esperança em Deus. Por isso que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E a partir do momento que você entende que aquilo que não está no seu controle, sabe? Seu futuro não está no seu controle. Você não sabe o que pode acontecer contigo daqui para amanhã. Claro, você tem que trabalhar, você tem que poupar dinheiro, você tem que estudar. Se você quer um bom emprego, você tem que se preparar. Ou então, se você quer montar a sua empresa, você tem que se preparar. Se você quer se casar, você tem que se preparar. Apesar de que a gente nunca vai estar preparado para as coisas, sabe? Você nunca vai estar preparado para um filho, cara. Não sabe como que seu filho vai ser. Você nunca vai estar preparado para um casamento. Você nunca foi casado, ou talvez já tenha sido, mas ninguém está preparado para um casamento. Essa que é a verdade. Você vai formar todo um cenário na sua cabeça. E quando você vai pro casamento, não é esse cenário que tá na sua cabeça. É diferente. Por isso que muita gente se frustra com o casamento. Por isso que muita gente se frustra com o emprego. Por isso que muita gente se frustra com filhos. Por quê? Porque cria um cenário que não existe, sabe? Não existe. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Porque Deus sabe do que vocês necessitam. Deus sabe do que eu necessito. Eu não sou, como já falei, né? Eu não sou o melhor dos melhores em relação a dominar a ansiedade. Realmente eu não sou, eu ainda sofro pra caramba. Mas isso é algo que eu tenho buscado meditar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E Deus está cuidando da gente. E Jesus, ele vai falar uma coisa aqui, para fechar essa questão de ansiedade. Ele fala que a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque o nosso Pai Celestial bem sabe que a gente necessita delas, e ele fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, tudo aquilo que você necessita vai ser acrescentado. Então não se preocupe, sabe? Ele pega a oração do Pai Nosso, destrincha e condensa no versículo 33, né? É buscar o reino de Deus primeiro, cara. Não é você estar na igreja, não é você, sei lá, fazer as coisas dentro da igreja, que ministerialmente falando. Não é isso, é você buscar se encaixar no reino. É você buscar encontrar o reino de Deus dentro de você. É você buscar praticar a justiça do reino de Deus. É você praticar aquilo que é o reino de Deus na sua vida. É você buscar isso. É você orar por isso. É você ir atrás disso. É você ir atrás de ter um relacionamento com Deus, cara. Mas um relacionamento com Deus não pautado na sua necessidade, na minha necessidade, sabe? Mas um relacionamento com Deus pautado em quem Ele é. Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Deus de amor, sabe? Que cuida da gente, que ama a gente, que quer o nosso bem. Senão ele não teria dado o filho dele pra morrer na cruz pra nos salvar. Simples assim, né? Então, eu acredito muito que essa palavra aqui, esse vídeo, né? Falei igual eu falo lá na igreja. Que esse vídeo vai fazer sentido pra você. Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai te iluminar através desse vídeo. Eu espero muito isso. Eu tenho orado e colocado isso diante de Deus, porque eu quero muito, cara, que as pessoas saiam desse ambiente, sabe? Não é uma palavra de autoajuda não, cara. Eu não tô trazendo um livro de autoajuda aqui pra você, tô trazendo na Bíblia e mostrando dentro da Bíblia que Deus se preocupa com aquilo que você sente. Não ache você que Deus não tá preocupado com isso. Deus tá preocupado com o seu bem-estar e com a sua saúde. E hoje eu sou apenas um mensageiro de Deus pra trazer essa mensagem pra você, sabe? De esperança, de alegria, de, cara, calma, sabe? Calma. As coisas vão se resolver. De um jeito ou de outro, elas vão se resolver. Independente se dentro da nossa perspectiva isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, no final de tudo a gente vai perceber que Deus sabia de todas as coisas. Como sempre, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, cara, Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, manda pros seus amigos. Lembre de fazer a contribuição no canal se você sentir no seu coração de fazer uma doação para nós conseguirmos melhorar. Acho que você pode ver, né, que tá bem quente aqui. Então, tem muita coisa que eu quero melhorar para poder tá trazendo uns vídeos melhores para vocês, tá? Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!